Então vamos para o resumo da primeira temporada de Kimetsu no Yaiba. Bora lá! Errou! Bem, a gente começa com o nosso protagonista, o Tanjiro. Ele mora numa colina, tá ligado? Meio longe da cidade. E lá eles trabalham, fazem plantações, assim, tal, de vegetais. E a princípio a gente é apresentado por uma família, com a mãe. Não sabemos onde está o pai do Tanjiro. Provavelmente morreu. Tipo, na primeira temporada é meio específico que fala isso daí, porque ele era bem doente e tudo mais. Mas a menina era brava. O cara tinha 6 filhos, tipo, morando muito longe, faz sentido. Não tinha muita sociedade, tal coisa, né? 6 filhos, o cara mandava bem. Mas, de toda a família, só decorem o nome Tanjiro e Nesco, que são os mais importantes até então. E ainda a família vinha da coleta de carvão. Ele pegava todo dia, ele pegava e descia até a cidade. E ele cortava a própria árvore e tal coisa e levava pra cidade e vendia. E depois voltava. Então a gente é apresentado pra ele, que ele mostra que ele tem um bom laço com a família dele. E mostra algo bem interessante, que é bem retratado a todo o mangá, que ele tem um ótimo olfato. É muito bem retratado isso daí, porque toda hora mostra ele respirando e mostra que tipo, ele sabe o melhor caminho para ir sem obstáculos, ou até mesmo se tiver algum animal no caminho, ele consegue perceber pelo cheiro. Então, um fato incrível. Isso é bem abordado quando ele chega na cidade. Tipo, ele é bem querido na cidade porque ele tem um bom coração, outra coisa, ajuda as pessoas. Chega a anoitecer e ele vai voltar para casa dele. Mas ele é abordado por um senhorzinho no meio do caminho que não deixa, fala que a noite é perigosa. Que tem uma lenda de que Onis atacam, não sei o que. E só que ninguém nunca ouviu falar de ataque de Oni ali próximo e tal. E para eles que moram mais afastados das grandes civilizações, não existe. Mas já que o senhorzinho insiste tal coisa, ele vai lá, janta, dorme e no outro dia acorda e vai embora para casa dele normal. Mas no caminho ele sente o cheiro de sangue e ele sai correndo desesperado porque ele sente que tá vindo da casa dele. E ele chega, e, tipo, eu achei muito interessante do anime porque ele aborda muito bem. Ele não tem medo. Tipo, é literalmente a casa totalmente arregaçada e a família toda esquartejada. Tipo, criança grande, a mãe que é adulta, todos extremamente feridos e machucados. Ele se sente muito mal por não estar lá, mas o que ele faria também, né? Ele era simplesmente um lenhador, basicamente. Mas ele percebe que a sua irmã Nesco está viva. Desesperado, ele sai correndo colina abaixo com a Nesco no colo. Só que ele é muito fraco, ele não consegue carregar ela. E ele vai andando cada vez mais devagar e tal coisa, até que ele vê ela se mexendo. A gente vê ela se mexendo, só que ela tá com uma feição diferente. Ela tá com dentes maléficos e com unhas grandes. Ela foi transformada em um Oni. E daí ele tenta não atacar ela e ele tenta se proteger, porque ela tá tentando ao todo matar ele e comer ele. Basicamente os Onis devoram humanos. Daí ele pega e num dos atos assim, ele segura ela com uma machadinha dele, segurando assim com ela com a boca aberta, e ela começa a chorar. E daí ele percebe que a irmã dele tá lá. E daí alguém vem pra matar esse Oni. E ele fala, não, é minha irmã, não sei o que, outra coisa. E ele tenta atacar o caçador. Mas sendo bem mais fraco, ele usa muita inteligência. O caçador vê o futuro dele. Só que quando ele vai atacar o Tanjiro, a Nesco se põe na frente. Ao invés da Nesco só querer carne e o próprio sangue, não, ela quer se proteger o irmão. Então ele percebe que ela também é diferente. E poupa a vida dos dois. E dá uma missão pra ele. Fala, você vai ter que ir lá pra não sei onde, tal coisa, conhecer um mestre que vai te ensinar que você vai ser um ótimo caçador futuramente. E ele fala que pela irmã dele ser uma Oni, ela teria que entrar, ela teria que fugir do sol. Então para ele caminhar seria mais difícil. Então ele faz
um cesto de madeira, de seco, assim, e põe ela dentro. E leva ela viagem afora. Após a ida dele, ele chega e encontra o Sakonji, que seria o professor dele, o tutor. Ele vai lá, fala que vai testar ele, não sei o que, vários testes, e a gente vai vendo a evolução do Tanjiro e ele fica 2 anos. Só que desde aquele dia que ele enfrentou o caçador, a Nezuko tá dormindo e ela não acorda. E ele vai treinando, até que o último desafio dele como treinamento seria cortar uma pedra no meio. E daí é apresentado umas crianças que tipo ficam, como assim você quer ser um caçador, você é um lixo, não sei o que, blá, blá. E daí ele acaba enfrentando elas e ele descobre que elas são apenas umas almas perdidas de umas crianças, que a gente não sabe o que é. E ele consegue cortar essa rocha ao meio e ele tá pronto pro desafio, que seria ele enfrentar a colina dos caçadores. Tipo, a prova para você virar um caçador é você subir uma colina e daí no topo tá as recompensas, né? E ele parte lá e daí ele recebe uma máscara do professor dele, do Sakoji, e ele leva pra prova. Só que essa máscara, tipo, todos os alunos que usam máscara são do Sakoji. E tem um Oni lá que é tipo, odeia ele. E daí ele tenta matar todos os alunos. E daí ele descobre que aquelas crianças que ele viu eram almas presas que foram derrotadas por esse cara. E daí, tipo, ele derrota ela com uma boa estratégia, então ele é bem estrategista, interessante, e tem uma boa força. E ele consegue derrotar, libertando as almas. É bem legal a história de todos eles, porque você acredita que seja o personagem mais importante, mas não, é só esse contexto. Achei interessante e é legal abordar também. Após isso, ele chega tipo, só no outro dia cedo, tal, na colina, e ele recebe várias coisas. Como a gente fica sabendo que caçadores são determinados por rank, e eles começam com um rank mais baixo, né? A gente vê algumas pessoas ali que passaram, e é citado que um deles já foi embora. E daí ele tem que escolher o aço da espada dele. É o aço mais compatível, tipo, é uma decisão importante. Eles falam que é uma decisão importante. E ele ganha um corvo. Esse corvo seria a ligação entre o mestre dos caçadores para passar missões. Então o corvo sempre vai guiar eles. Ok, depois do desafio ele volta, tipo, muito acabado. Ele tava muito cansado e o caminho é longo, tal coisa. Ele volta e chegando na vila lá onde tava o seu mestre, o Sakoji, a gente descobre que o Sakoji era o antigo Pilar também. Pilar são os Hashiras, que são os caçadores mais fortes, só que ele agora é aposentado. Apenas é mestre de dojo, né? E ele era muito forte, ele era muito bom mesmo. E daí, após a chegada dele, ele percebe que a Nezuko acordou. Depois de 2 anos e de todo esse tempo que ele ficou lá, a Nezuko finalmente acordou. Então o Sakoji fala que provavelmente ela conteve a sede de sangue dela dormindo. Então é bom ela dormir, porque ela sempre vai conter a sede de sangue dela. E que ele tinha que prometer que se caso ela experimentasse sangue uma vez, ela seria sacrificada. Porque ela poderia ser boa ainda, desde que ela não experimente sangue humano, senão depois não volta mais. E após isso ele dá um baú, que ele mesmo fez, tal, pro Tanjiro levar a Nezuko. E é engraçado que a Nezuko cresce e diminui de tamanho a hora que quiser. Ela tem controle sobre isso. É bem legal. E daí a gente parte para a primeira missão que ele recebe, que é no vilarejo e tal, que a gente percebe que a Nezuko também luta. E aí vai descobrindo que os Onis têm um passado. Eles foram transformados por algum motivo, tal coisa, desconhecido primeiramente, e eles têm um passado. Então a gente tem que saber mais ou menos como é que é.